Salve, salve todo mundo! Chuck Hipólito é o nosso convidado de hoje. Vamos escrever aqui, ó. Chuck. Peraí, gente. Sempre esse momento é difícil porque não tem como, né? Você escrever e não perder todo o... Chuck, convidado de hoje. Convidado. Oi, gente! Chuck Hipólito! Cadê você, meu amigo? Oi, gente, César, Juliana, quanta gente, MTV Brasil abriu, MTV que deu certo. Oi! Buenas! MTV Brasil Memórias, quantos perfis de MTV que a gente tem presentes hoje aqui na nossa live? MTV não morreu, hein? Você tá vendo? Claro que não! Está viva para sempre nas nossas memórias, nos nossos corações. Bom, uma MTV que tá aí no ar, a gente não pode esquecer disso também, não vamos desonrar a MTV, apesar de que eu não assisto muito, mas... ela está aí. Ela é muito diferente da nossa MTV, mas ela existe. A gente não pode também negar a existência. São muitos anos, né? Pelo amor de Deus, também não dá para continuar a mesma coisa tanto tempo. E, nossa, o mundo, o planeta era um quando a MTV surgiu e, nossa, vivemos num outro planeta hoje em dia, né? Então, bom, cada vez mais, né, Chuck? Hoje, e quem diria que 2020 seria assim como está sendo? Marina, imagina que naquela época, até assim, você praticamente inaugurou a TV, né? Mas na época que eu entrei, já estava começando a ter. Eu lembro que eu fui começar a usar a internet quando eu comecei a trabalhar na MTV, né? Tipo, que ano que você entrou, Chuck? No final de 98. Final de 98. Eu comecei a usar internet, tipo, eu vim de Pirassununga e comecei a usar a internet na MTV que eu usava a internet. Mas naquela época, quem diria que a gente ia pensar assim, ô louco, daqui, sei lá, 20 anos a gente vai estar conversando com um aparelho assim que você conversa com a pessoa por chamada de vídeo e imagina, né? Tipo, a gente mudou muita coisa. Pensa o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte cenário. Você imagina a pandemia de hoje, a gente tendo que ficar em casa, não podendo sair. Sem internet. MTV. A gente estaria na época... A gente não estaria lá. A gente não, se for reprisando o clipe inteiro. Não, sem internet, não tem como. Não existe pensar sem, né? Não tem como. Tipo, não tem... Isso aqui é muito louco, assim. Tem um amigo meu da publicidade que ele falou uma vez, ele foi dar uma dessas palestras, assim, né? Não é palestra, ele foi fazer uma lecture, sei lá o que ele foi fazer. E aí ele falou assim que ele começou o texto falando para um monte de publicitário, assim, fodão. Ele falou assim, gente, a internet é uma realidade que veio para ficar. Falou zoando, né? Porque é uma coisa que é um clichê, né? Mas... claro. Até uma coisa doida, né, Marina? Viajando, assim, o pessoal tava falando sobre as ameaças que o pessoal do Supremo estava recebendo, se a ameaça digital pela internet poderia configurar um tipo de crime. Você está recebendo, assim, chovendo molhado, mas assim, o telefone celular e a identidade que a gente tem na internet hoje em dia, ela faz parte totalmente da nossa própria personalidade e, tipo, o espaço que a gente ocupa na internet é um espaço particular e privado também. Então, se você é invadido ali, é como se tivesse... né, a gente Não, Chuck, a gente viveu várias coisas na MTV, casos de pessoas próximas a nós que trabalhavam com a gente, que tiveram sua privacidade digital, digamos assim, invadida e é isso, assim, como é muito novo, né? Até tem o Marco Zero da internet, que é uma discussão super ampla, assim. A gente ainda estamos aprendendo, não quer dizer que a gente vá conseguir uma solução, ou digamos assim, um código tão rápido, porque tudo muito... o caso que aconteceu ontem, sei lá, com o nosso ex-colega, PC Siqueira... eu até agora estamos aguardando, tá na polícia o caso, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu, mas assim, estou dando o benefício da dúvida, acho que o PC merece isso. Mas um crime muito, para além do caso em si, eu tô falando assim, é um crime muito sofisticado.
né? Sim, Assim, a questão da internet, da tecnologia, do uso daquelas ferramentas, é uma coisa é quase um Black Mirror, assim, né? a gente que viveu boa parte da nossa vida sem, né? E a gente teve a parte que... Eu tive até que um privilégio, assim, que quando eu comecei a trabalhar com comunicação mesmo, foi nessa época da MTV, então a internet já existia, mas eu peguei boa parte da minha formação pessoal mesmo, intelectual, é do mundo analógico ainda, né? Então, quem viu quem teve metade da vida sem e metade da vida com, a gente acha que a internet está aí há muito tempo, mas como você disse, é meio Black Mirror mesmo, porque, na verdade, a coisa toda está engatinhando, né? Ainda. Total. Chuck, falando em Black Mirror, mas nada a ver, a sua câmera, eu não sei se a sua câmera está embaçada, se tem meu telefone. gordurinhas, se quebrou, mas tá meio embaçado. Deixa eu ver, é que o meu telefone, Marina, melhorou? Melhorou, pior que melhorou, acho que era sujeira mesmo. Muito álcool gel. Deixa eu ver se melhora mais um pouquinho ainda, peraí. Eu ando passando muito álcool gel, porque o álcool gel tá meio embaçado às vezes no vidro. Tá até brilhando, meu, nada como uma diretora de fotografia. Obrigado. Pequenos truques. Eu acho que eu também vou dar uma limpadinha na minha câmera para ver o que acontece. Vou ver se melhor. Ó, pronto. Quando eu descobri que a câmera era ali, não demorou muito, mas enfim. Tudo mudou na minha vida, inclusive o microfone também. Eu vou mostrar para vocês. Eu adoro mostrar meus gadgets. Hoje é Dia dos Namorados. Te amo, amor. Ele fez para mim, olha só. Vou mostrar meu tripé, tá? Isso aqui é tecnologia, tá bem? Isso aqui era um restinho de madeira. Olha! De uma obra que teve aqui. Mundo analógico. Um negócio, um deck de madeira aqui. Aí sobrou umas pontinhas, aí ele fez esse troço. Olha que legal. É um tripézinho. Aí eu boto no meu bloquinho de yoga, boto aqui em cima de um livro, aí tem um banco. E é assim que eu trabalho. Essa é a nossa minha grande tecnologia. O meu tripé é uma xícara. Ah, deixa eu ver. O meu tripé... Fecha aí a câmera, deixa eu ver. Se eu consigo. Essa xícara aqui, ó. Desse desenho que chama Hora de Aventura, é a xícara da Princesa Bubblegum. Ah, que demais. Como é que você conseguiu encaixar? Não, você só apoiou. Eu só apoiei ele, assim, ó. Tá certo. Pô, Marina, obrigado por esse toque da câmera aí, viu? Eu tava, tirando selfie suja até agora. Ai, que maravilha. Chuck, vem cá, você tá bem nessa quarentena? Nem perguntaram que falta de educação. Peraí, só um pouquinho. Falaram que a Adriana Lessa tá aqui. Adriana, você não me responde no Instagram, estou esperando. Sabe pra gente marcar essa live? Depois, a Nina... tem que falar, hein? Ela não tá respondendo, não sei porquê. Ou eu que não vi. Aí, meu. Até a Nina apareceu aí e falou: Oi, pai. Filha? Oi, Nina. Oi, Nina. Oi, Nina. A última vez que eu encontrei com ela, foi numa pizzaria. Sem querer. Ela tava com a Débora. A gente passou assim, a gente se deu um oi. Né? Desenha muito, Maria. Naquela época que a gente saía pra ir na pizzaria, lembra? Quando a gente saía, naquela época, né? Aquela época. Putz, grila. Era bom, né? Era bom. Estamos aí caminhando para um novo bom, né? Vamos ver o que vai ser o novo bom daqui pra frente. Chuck, eu gostei desse otimismo. Um novo bom. Eu sou sempre, viu? Eu sou até meio... Meus amigos me alopram por causa disso, assim. Porque eu sou meio... Eu acho que eu sou positivo mesmo, mas eu tô sendo positivo, Marina, porque você perguntou como é que eu tô. E eu sinto que eu tô passando por uma quarentena totalmente privilegiada, né? Eu não tenho muito do que reclamar. Eu tenho onde ficar, eu tenho um mínimo para me sustentar, tenho a minha filha e a mãe dela estão seguras, sabe? As pessoas que eu amo tá todo mundo seguro. Eu fico bem sozinho, fico bem aqui tranquilo em casa. A Nina tá comigo uma semana sim, uma semana não, que é a melhor companhia que dá para ter. E sabe que eu comecei a quarentena meio sem saber direito. Você não sabe direito o que vai acontecer, né? E logo no começo da quarentena eu comecei eu falei, eu
eu não tinha. Eu andei gravando umas músicas e soltando na internet, coisas que eu gravava em casa mesmo, com meu telefone celular, mas eu já tinha meio que esgotado uma cota de música que eu tinha, assim, né? Aí, quando começou a quarentena, eu meio que finalizei uma música que dava para ficar pronta, gravei, publiquei. Aí eu não tem muita coisa para fazer, né? Então eu comecei a gravar outras. Aí eu comecei a gravar mais uma. Então, assim, eu tô com um disco para gravar, de 14 músicas que deve ser lançado. E vai ser lançado pela DEC mesmo, lá do Rafa, né? Nosso também ex-colega. Sim. Rafa já vi também. Oi? Tem que fazer um com ele, hein? Exato. A Rafa tem muita história, cara. Quando eu entrei na Depois tu passa o MTV, contato dele. quando eu entrei na MTV foi quando eu conheci ele, lá no verão. E aí, fora isso, eu sou síndico do meu edifício e logo que começou, eu sou síndico, e logo que começou a quarentena, eu também estava meio que substituindo o Antônio, que é o zelador aqui do prédio, tá? Para não botar um outro funcionário no meio da quarentena aqui, eu mesmo assumia o papel do zelador. Então, assim, eu tenho que fazer, eu tenho ficado sozinho, eu assisto filmes. Bastante coisa, pelo jeito, hein? Mas assim, eu não tenho sentido. Teve alguns momentos em que eu senti uma coisa ruim, né? Você não tá. Mas do mesmo jeito que na vida, quando a gente estava lá no mundo, lá fora, normal, eu também passava. Então, tô lidando bem com a quarentena, para te falar a verdade. Eu não vejo a hora que acabe. Mas, por mim, pelos meus amigos e por todas as pessoas, né? Eu não vejo a hora que acabe, mas eu espero que acabe com segurança, né? Não, exatamente, porque agora eu estou isolada num lugar bem afastado de São Paulo, estou num sítio, mas eu tenho amigos que estão em São Paulo que estão me falando que está tudo reabrindo, que as ruas estão cheias, que as pessoas estão sem máscara, que as pessoas estão com máscara no queixo, e que está cheio. E aí eu falo, mas, meu Deus, quem que está seguro? Olha o número de mortes. A gente não teve pensar que o Brasil não teve uma propaganda oficial de conscientização, né? Do tamanho do problema, né? Tipo, acho que quem se informou a respeito para saber do tamanho do problema, hoje em dia é quase visto como um paranoico, né? Mas é um problema muito grande. E, tipo, hoje mesmo eu vi uma matéria das pessoas na rua, tipo, shopping aberto, gente fazendo fila, vai acontecer. Vai demorar mais tempo para poder acabar isso aí. Vai morrer mais gente, vai morrer principalmente gente. Isso é muito criminoso. É muito criminoso, assim, porque a gente está muito sem liderança. Na verdade, a nossa liderança ela mais atrapalha do que qualquer outra coisa, né? É criminosa a conduta, né, dos nossos líderes hoje, assim, principalmente o presidente da República, né? Porque a gente tem aí alguns governadores e prefeitos que estão tentando fazer a coisa certa, manter as pessoas seguras, evitar um contágio em massa, evitar que o sistema de saúde público colapse, mas, de fato, assim, é um desserviço, é uma desinformação, é deixar as pessoas confusas, entendeu? Porque eu não responsabilizo as pessoas que não estão se cuidando porque eu acho que elas são inconsequentes ou loucas. É isso, elas não têm acesso à informação. Sim, é falta de informar as pessoas, é falta de se preparar para o que vai fazer Enfim, se a gente quiser, a gente passa a live inteira criticando o governo. Só para fechar exatamente esse assunto, o Sir William Blake aqui lembrou isso. Gente, e no meio disso tudo, o presidente da República faz o quê? Manda as pessoas invadirem hospital. Ou seja, a gente está vivendo um fundo de poço que eu sempre acho que a gente já chegou no fundo quando você vê, não, tem mais. É uma coisa tão absurda. Então, assim, todo mundo que está assistindo a gente, olha, cuidem-se das pessoas queridas, cuidem das pessoas, cuidem dos mais pobres, entendeu? Pague a sua empregada, a sua diarista, deixa ela em casa, ajude quem você pode, que você está vendo que precisa, por favor, porque assim, a gente depende muito dessa rede de solidariedade para a gente sair dessas, sem que seja uma tragédia ainda maior, porque já está trágico, mas assim, ainda mais catastrófica, né? Não, essa dos hospitais foi tipo, como assim? Mas bem mais por aí, sim, Maria. Como pode atrapalhar mais? Não consigo imaginar. No fundo do poço tinha um alçapão. Não tinha uma mola. Não, no fundo do poço tinha um alçapão. Foda. Que horror. Mas vai passar, viu? O Chuck positivo tá te falando. Vai passar.
Tá. Vai. tá? Vamos falar de MTV. Vamos. Chuck Hipólito. Quem era o garoto, Chuck Hipólito, que assistia MTV? Não assistia MTV? Não sei. Antes de você entrar na MTV, quantos anos você tinha em 98? E o que você, como é que você entrou e o que você foi fazer no começo? Porque a gente sabe que você não começou na frente das câmeras. Não, imagina. Imagina. Não podia, eu vi a câmera e já saía correndo. O 98 eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu tinha 21 anos para estudar marketing no Mackenzie, né? E vim de Pirassununga. Em Pirassununga não tinha MTV, poucas casas de amigos assim que tinham mais dinheiro tinham TV a cabo em casa para poder assistir. Então a gente assistia MTV assim, quando a gente podia ir na casa de alguém, a gente assistia aquela meia hora, de 1 hora de televisão, ou alguém mesmo trazia fita de Fita! Programa. Tipo, vai para São Paulo, porra, deu um cassete para gravar ali, traz uma fita. Mas como diz o Zeca Camargo, se você está assistindo a gente e não sabe o que é fita VHS, dá um Google. Você que nasceu nos anos 2000, dá um Google, por favor. Fita VHS, pessoas que estão assistindo, é um tipo de pendrive. É um tipo de pendrive. Mas aí, Marina, a gente pedia para as pessoas gravarem, assim, aleatoriamente, qualquer coisa que estivesse passando na MTV. Dá rec, que então a gente vai ver o que é. É porque pra gente lá do interior, né, jovem, na adolescência, a MTV, eu lembro dessa sensação de quando ligava, quando eu tinha acesso à programação da MTV, seja por vídeo, quando era ao vivo, então, ao vivo eu quero dizer assim, quando você tá na frente da televisão e a programação que tá rolando é o que tá passando, você tá acompanhando, eu lembro que parecia que eu estava assistindo um conteúdo alienígena quase, sabe? Uma tecnologia alienígena. Parecia que nem era um negócio feito para raça humana. Parecia que era parecia que era uma linguagem mesmo, assim, você está tendo acesso a um tipo de uma linguagem. Eu imagino. E a gente tinha acesso. São esses caras, esses malucos. Você fala, meu, como é que isso realmente, né? Isso. A gente estava acostumado a assistir TV aberta, Globo, Record, Bandeirantes, SBT, essas porra. E aí, de repente, você vê aquilo, né? É como se você fosse transportado para um futuro utópico de que você almeja, né, viver. Aí, de repente, a gente voltava para nossa vida normal, né? Sem MTV. Então, assim, eu assistia essa MTV na época que estava explodindo Raimundos e... Uau! É a MTV do Fúria Metal, do Total. Então, assim, os nossos heróis naquela época era o Gastão, o Rodrigo, você, a Cris Couto, sabe? Essa galera, o Cazé, o Thunder, né? Tipo, então, assim, essa MTV foi o começo. Aí depois, conforme foi chegando no final dos anos 90, teve a MTV Latina também e a TV a cabo tava mais na casa dos outros mesmo. Daí a gente assistia mais a MTV. Foi nessa época, no final da década de 90, que eu vim para São Paulo. E aí tinha alguns amigos que eram de Pirassununga e que vieram já para São Paulo, que foram estudar na ECA e que estudavam comunicação e que foram parar na MTV também de uma maneira quase aleatória, sabe? Que era o Lema, o Tinho. Essa galera, eles foram parar na MTV. Não é que eles... Não era o sonho da vida deles trabalhar na MTV, entendeu? Eram uns caras que foram trabalhar em São Paulo e por causa do funil da vida aí, eles foram parar na MTV. Não, eles deram... eles deram começo a uma grande dinastia e uma colônia de pirassununguenses dentro da MTV. Totalmente. Total, né? E Pirassununga, gente. A gente tinha, sei lá, como é que eu vou dizer isso? Uma região interna, não sei. É uma dinastia mesmo, como você falou. Tinha um próprio reino Pirassununga dentro da MTV. A gente ia fazer entrevista lá, tipo, você me fala sobre você. Eu sou de Pirassununga. Então, beleza, então... Então já ganhava, já ia pro topo da fila, assim, né? Então, mas é muito doido, porque mesmo assim, né, não foi... Eu entrei na MTV porque a MTV, de um jeito, não é de um jeito pejorativo, mas a MTV, eu senti que a MTV privilegiava as pessoas que entravam através de uma indicação. Porque não era um lugar qualquer para trabalhar.
sabe? Sim. Assim, dependia de você indicar alguém que você tinha um feeling ou um insight que ia se dar bem ali naquele meio, sabe? Então, por causa disso, eu precisava de emprego quando mudei para São Paulo. E eu, por mais que eu não mudei para São Paulo com o objetivo ou o sonho de trabalhar na MTV, eu sabia que existia essa possibilidade, porque eu tinha amigos que trabalhavam lá e que podiam me indicar. E, e quando aconteceu, foi assim, meu, o Xande falou para mim. O Xande, a gente morava na mesma república. Xande, super, E o Xande falou, cara, e o Xande ele trabalhava na cenografia, né? Na cenografia significa montar alguns cenários e pendurar umas luzes e uns panos lá na época, né? Era pendurar o cenário, desmontar o cenário, isso que era trabalhar na cenografia lá. E aí, o Xande falou assim, cara, eu vou sair da MTV, eu vou estudar uma outra coisa não sei onde, e assim, eu preciso de alguém para colocar no meu lugar. Então, eu vou indicar você lá para começar na cenografia. Daí eu pensei, puta, meu, na cenografia, tá ligado? Tipo, mas tudo bem, né? Beleza, Xande. Mas que você queria trabalhar na redação? Eu queria trabalhar com o Gastão, eu queria trabalhar com coisa. Porque você era o cara que gostava de rock, de música mais... Tipo assim... Do gás total. Minha galera sempre foi uma galera muito apaixonada por música e muito ligada por esse tipo de coisa. E o Xande já tinha me levado um dia na MTV para conhecer o ambiente de trabalho. E a primeira vez que eu entrei lá, a produção musical era ali no quarto andar ainda, naquele lado que ficava virado pra rua ali, né? E eu olhei aquilo e falei, mano, que lugar é esse? Quem são essas pessoas? Sabe que parecia que era uma... Até então eu tinha trabalhado numa estamparia de camiseta em Pirassununga ou como garçom no bar da minha mãe, sabe? Aí de repente eu entrei lá e vi aquelas pessoas assim Bom, enfim, eu comecei a trabalhar na MTV, na cenografia. Primeiro mês de trabalho, eu já me mandaram para o verão, para um dos verões, eu acho que foi Florianópolis. E assim, era um paraíso, né, Marina? Tipo, você fala, mano, você não sabe quando você está trabalhando, porque é um trabalho tão... você trabalha com uma coisa que é tão prazeroso, é tão uma extensão do que você faz, é tão uma coisa que você não sabe, nem se você está trabalhando. Enfim, eu comecei a trabalhar na cenografia, comecei a conhecer as pessoas, não sei, em pouco tempo teve aquela virada. Eu peguei bem essa virada da MTV dos 90 para os 2000, que eu acho que foi uma virada fundamental na história da emissora, né? A MTV que eu carrego como clássica no meu coração é a dos 90. E eu peguei essa transição, e aí departamentos como cenografia dentro da MTV começaram a virar uma outra coisa. E aí eu fui meio que abduzido. Viraram mega cenários, multi-Randolph, Supernova. Com cenógrafo, com coisa. E aí a cenografia nunca foi a minha parte criativa. Aliás, eu não tinha parte criativa nenhuma, eu nem sabia quem eu era. Tipo, eu tava seguindo o rumo da minha vida. Não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Sim. Primeiro ano da faculdade. E aí, o primeiro ano da faculdade você estava? Aí eu comecei Marcos Mion entrou aqui na live, não sei se ele está indo, ele mandou uma pergunta aqui que daqui a pouco eu vou fazer para você. Tá bom. Então, vamos ficar no Mion. Vou falar rapidinho. Marquito, beijo para você. Aí eu fui abduzido pela produção musical, né? Que era o departamento que realmente me interessava. Que fazia os programas, que escrevia, que dirigia os VJs. Naquela época, os VJs e os produtores e os redatores era tudo meio que... As pessoas não sabem, mas o VJ não era uma estrela dentro da MTV. Ela era uma estrela para a MTV, mas lá dentro eu trabalhava e convivia com todo mundo normalmente, né? Tá. Então, assim, eu comecei a trabalhar lá. No começo você decupa a fita, faz um trabalho de estagiário mesmo... Sofre uns bullying ali, né? Do pessoal da técnica. E quando eu percebi com o andar das coisas, eu tava já
dirigindo um programa, né? Dirigindo um programa com o Mion, que veio a se tornar uma estrela da televisão, sabe? Só que naquela Já começou no Piores Clipes, não? O Mion já era ator, né? Ele tinha feito série, né? Ele era conhecido por ter trabalhado Sandy Júnior, sim, sim. Júnior, e ele era um ator, né? Então, assim, a gente começou a trabalhar no Piores Clipes do Mundo. Só que tudo era... Quando a primeira vez que eu falei assim, nossa, peraí, acho que o que eu tô fazendo tem alguma coisa... Naquela época eu tinha banda de rock, então assim, a MTV era um emprego, que às vezes era meio... Era um trampo também, às vezes, sabe? Também... Só que o Piores Clipes do Mundo veio a ser um programa que começou a fazer muito sucesso. Então, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Você entrou, quando você saiu do cenário, daí você já passou a dirigir o Piores? Não. Ah, bom. Não, Era outro programa do Mion. As pessoas passavam a dirigir alguma coisa na MTV muito rápido, né? Mas não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Antes eu editava, às vezes eu decupava material. Tipo, a primeira vez que eu entrei numa ilha de edição foi para editar um Yo MTV. A Joana Mazzucchelli me deu uma caixa de fita, assim, ó. Falou assim, ó, e com papel de decupagem, que era uns timecode, eu nem sabia o que era timecode. Vira! Entrou, vai lá. Aí o primeiro editor que eu peguei, acho que foi não sei se foi o Edson, acho que foi o Mauro, sabe? E aí o Mauro já tipo, porra! Mauro Zanelato. Que manda aí tudo mal decupado esse negócio, e vocês, esses estagiários de merda da MTV, não sei o quê, tipo assim. Eu falei, caralho, ui, onde eu tô? Socorro! Onde é que eu tô? Aí... Eu decupava as fitas. O Ariel Civale era mais bonzinho, mas ele era mais generoso. Eu também entrei sem saber nada, Chuck. Esses caras ensinaram tudo pra nós, mano. Tudo. Não, exatamente isso. Quando eu entrei, me lembro de encontrar um amigo na porta da TV. Foi assim, eu tava entrando para fazer uma entrevista com o Zeca Camargo, tava super nervosa, e me encontrei com o Vitor Ângelo, que era meu colega na faculdade na época, e ele falou assim... Ó, se perguntarem para você se você sabe editar, mente. Fala que você sabe, que você vai aprender muito rápido. Juro por Deus, Chuck, eu subi aquele elevador, só pensava nisso. Eu vou ter que mentir, eu não sei mentir, eu não gosto de mentir, isso não vai dar certo. Ele vai me mandar editar, eu não vou saber o que fazer, vai ser um vexame, não posso mentir. Entrei com esse dilema, como é que um cara me manda assim, vai lá e mente? Eu falei, eu não sei fazer isso, eu só pensava nisso. Eu falei, vai, meu Deus, ele vai perguntar aí o que eu vou responder aquele dilema, sabe? E de fato é isso, meu. Ninguém sabia fazer. A gente vai lá e aprendia. E aí editava e ia pro ar, né? Aí, sem saber, eu não sei fazer música, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que eu faço, mas eu canto. A MTV tinha isso. E eu acho que por ser faz parte da minha personalidade ser uma pessoa que gosta de improvisar, que gosta de se virar com o que tem, sabe? Que sempre tenta encontrar uma solução criativa para usar as ferramentas que você tem disponíveis. Eu me dei muito bem na MTV, fui me dando muito bem, fui me virando. Quando que você começou a dirigir o Piores Clipes? Que ano que foi? Então, o Piores Clipes do Mundo, ele era apresentado por você. Quem era o seu diretor? Era o Daniel Benevides. Você está falando do Piores Clipes do Mundo como se fosse um programa que você fundou. Não, é porque eu fiquei naquele comecinho, quando era outro programa, na verdade. Quando o meu entrou, ele virou o mesmo nome, mas ele mudou totalmente de cara, de figura. Então, vamos lá. Eu vou contar a história do Piores Clipes do Mundo pela minha perspectiva. Tá. Logo que eu comecei a trabalhar na produção musical mesmo, um tempo depois, teve essa mudança toda da programação. O Piores Clipes do Mundo, eu acho que ele já existia antes de ter essa virada dos 90 para os 80, antes dos Supernovas, né? Acho que foi o Supernova que mudou a cara da MTV, né? A MTV abriu a programação dela toda para outros gêneros, que foi uma coisa do caralho que eu acho que aconteceu. E aí... Passou a ser ao vivo, a base da programação foi ao vivo. Isso, a programação passou a ser ao vivo. Tudo ficou melhor, mais brilhante, mais mega e começou a focar mais numa coisa mais de entretenimento mesmo, né? Nessa época, o Mion tinha sido contratado junto com a Didi e alguns outros para capitanear essa parte ao vivo da tarde.
O Piores Clipes do Mundo você fazia com o Benevides, o Ramon e a Chica, eu acho, né? E Era isso. era isso. E o Ramon é meu padrinho na MTV. O Ramon é o cara que me Te deu levou. todo. É o cara que me ensinou tudo lá. E aí, o Piores Clipes do Mundo, que era um programa, que era uma ideia, era um insight super bom, né? Você tem um programa que chama Os Piores Clipes do Mundo dentro da MTV, e o jeito, só a MTV Brasil podia ter um negócio desse, e o jeito como o negócio foi idealizado era uma ideia muito boa. Eu já achava o Piores Clipes do Mundo uma ideia que me ligava àquela MTV clássica, que eu Sim. gostava. Então, o Piores Clipes do Mundo, para mim, era tipo já uma... Ixi, travou. Aí, Melhorou. Aí o que aconteceu foi o seguinte: acho que você teve que ir para um outro programa. E o Piores Clipes do Mundo era uma boa ideia, mas era só um. O Piores Clipes era quase um piloto de uma coisa, sabe? Porque ele, na verdade, quando eu fiz, eu nem lembro quanto tempo eu fiz, eu fiquei pouco tempo no Piores. Ele tinha sido um programa único nos Estados Unidos, na MTV americana, que era The Lamest Videos on Earth. Eu não sei se o Zico ou se a Cris Lobo, um dos outros, assistiu aquele negócio. Eles amaram aquilo, e aquilo não prosperou nos Estados Unidos. E eles falaram, não, a gente pode fazer isso aqui no Brasil. E aí foi aquela coisa meio rudimentar, que era bem tosco, assim, era super difícil de fazer, assim, porque a gente não... Depois foi a tecnologia do Mion parar o clipe. Pois é. Isso tudo veio depois. No começo era só um off, era bem rudimentar mesmo, assim. O Piores Clipes do Mundo, o Piores, quando apareceu contigo, ele era um programa gravado e editado. Era uma... Tava tudo sob controle. Era um programa que estava sob controle. Aí eu acho que você teve que ir para um outro programa. Eu não sei se era um Supernova. Era jornalismo. Não, eu fui para o jornalismo. Daí a Cris e o Zico acharam que não cabia a pessoa que fazia as entrevistas e o jornalismo, que era a pessoa mais séria. Saúde, amor. Apresentar também, porque ser um motim, né? Do nada. Também fazer os clipes, também fazer os piores clipes, detonar, sabe, as bandas e falar mal, porque a gente não falava mal só das gringas, falava mal das brasileiras também, entendeu? Isso. Foi assim que... Foi isso que deu certo. Aí você teve que ir para um outro programa, começaram a aparecer esses outros programas que estavam demandando uma atenção diferente e nova, porque eram novidades dentro da história da programação da MTV. Então o Benevides foi parar num outro núcleo, o Ramon teve que dar atenção para alguma outra coisa, e a Chica foi trabalhar com outras coisas também. E aí, o Piores Clipes do Mundo, que era um programa que já tinha um formato, já tinha um formatinho, ele falaram assim, vamos botar o Mion para apresentar, porque o Mion é um DJ novo, ele tem uma energia e uma sacada com humor, né? E vamos botar o Chuck não era para dirigir o programa, era para levar, para continuar produzindo aquilo. Com um formato mais ou menos parecido com o que já era, né? E eu lembro que, eu acho que os primeiros 2 programas que a gente gravou foi com o Benevides tomando conta, né? Eu nunca tinha dirigido programa, de fato, com um apresentador, nem escrito texto, assim. E aí eu lembro que nos primeiros programas o Marcos já... ele pegou para ele. No bom sentido. Sabe assim? Quando o apresentador se apropria do negócio. E aí, quando o Benevides sacou que, tipo, o programa agora tá bom, o Marcos já sacou qual pegou, agora o Chuck leva para frente. Quando juntou mesmo eu dirigindo com o Marcos, e o Marcos viu que comigo ele teria liberdade para poder fazer as coisas que ele queria, aí o programa começou a tomar a forma que transformou ele num programa clássico, né? E era tudo feito de um jeito muito caótico, muito bagunçado, tudo meio improvisado mesmo.
sabe? E isso acabou se revelando um sucesso. Tinha a Flávia Borgio, era a minha assistente do programa, e ela era parte fundamental também na decupagem do material e na produção das matérias que a gente Cara, fazia. a Flávia é gênia, cara. Ela fez, Flavinha, a gente trabalhou no Top Top MTV. pois é, a Flávia eu leio textos dela agora na Folha, né? Na Direto. Folha, super colunista, acho que se não me engano é quinta-feira a coluna dela. São ótimas as colunas dela, ela é maravilhosa. E acabou de ter filhos, eu vi no Instagram. Eu Pois perdi é. contato com a Flávia, mas eu acompanho ela e vi que A ela Fla- teve gêmeos, gente, no Meu, meio da pandemia. um beijo pra Flavinha, se estiver assistindo a gente. Flavinha, um beijo A, pra você, cara. a Não deve Flavinha, estar vendo, ela deve estar lá com dois, ela tá com dois gêmeos recém-nascidos. a Flavinha era um lapso de sanidade dentro da equipe. A Flavinha era a parte aonde tinha um pouco de controle. Não era eu nem o Mion. Eu até tentava controlar o Mion, Incontrolável. eu até tentava controlar o negócio, mas tipo, eu via que tipo, pro negócio, eu percebi rápido assim que pro negócio brilhar, ele dependia da falta de controle mesmo, né? E aí, Aí, ó, o Marcos tá falando de você aqui. Minha parceria com o Tuque, chama você de Tuque, foi melhor que podia me acontecer. Dois moleques que não estavam nem aí pra nada e a não ser se divertir. era só isso. Esse era o segredo, Marina. E aí eu acho que outra coisa engraçada a respeito do Piores Clipes do Mundo é que ele virou um programa. Depois a gente ficou sabendo que. A gente ficou sabendo primeiro pela rua, né? Que o programa não tinha resposta da internet que a gente tem hoje. Não tinha, total. A gente começou a ver que o programa ele era realmente assim assistido pelas pessoas, inclusive por pessoas que não assistiam a MTV. Pessoas que se apegavam ao programa e que não eram audiência da MTV. E quando a gente chamava para as pessoas mandarem carta para a gente, o programa recebia uma quantidade de carta que o Hanson não recebia. Sabe assim? Que o Piores Clipes do Mundo virou uma coisa que eu entendi o que estava acontecendo com Piores Clipes do Mundo quando chegou um dia que a Hack Afonso. A Hack Afonso, que era era responsável por mim, era a minha chefe na produção musical, ela me chamou para conversar e falou assim, Tia, que eu quero conversar com você sobre o Piores Clipes do Mundo. Aí eu falei assim, tá. Ela falou assim, então vou marcar uma reunião, você traz aí as fitas dos programas... Marina, eu esqueci de entregar a fita para exibição do Piores Clipes do Mundo. Sabe assim? Eu esqueci de entregar a fita. Como que aquilo é negócio? Como que deu certo, né, gente? Que maluquice aquilo, O Hilton ligava lá na minha casa, onde aí você tinha que correr para sua mesa. Tá louco. Aí a Hack falou assim para mim, traz o programa número tal, 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 pra gente assistir. Aí eu falei, tá bom, né? E assim, eu tava realmente... eu pensei que eu ia levar uma bronca. Era um desses air check que você faz para ver como é que tá, se tá indo tudo bem. Sim. Daí eu lembro que a gente assistiu os programas e aí a Hack falou assim para mim, tipo, mas como é mal feito, sabe assim? Vaza mesmo o chroma key, sabe? Nossa, mas espera aí, o Marcos errou o texto, sabe? Ele voltou, mas você não editou isso? E eu comecei a olhar aquilo e falei assim, Hack, é que o programa ele é caótico, ele é o pior, né? Tipo, a gente faz isso, é conceito. Aí ela começou, daí ela dava risada, achou engraçado. Aí ela assistiu uns 2, 3, daí eu falei, ela falou, Tia, é que tá acontecendo o seguinte, Piores Clipes do Mundo, ele tá dando audiência. Aí eu falei, como é? A Hack tinha me chamado para ver o que estava sendo feito ali, entendeu? Para tentar entender, tipo... Porque, assim, mesmo o Piores Clipes do Mundo, a direção da MTV ali, a Cris, a Hack, eles estavam preocupados com outras coisas, enquanto o Piores Clipes do Mundo começou a passar na televisão, sabe assim? E, de repente, o Piores Clipes do Mundo começou a chamar a atenção da chefia. E foram tentar entender por que estava dando audiência. O que era? E era justamente esse desvendar aí. Então, era esse caos, né? Mostrar mostrar uma espécie de... Acho que tem várias coisas aí, né?
que criavam empatia, ligação direta com as pessoas. Primeiro, assim, você mostrar uma coisa que não se mostra na TV. Isso é muito legal, o público gosta de ver. O que não está ali na câmera, mas que alguém vai me mostrar, é como se fosse uma espécie de invasão, assim, de olhar privilegiado, de alguém que está de dentro, né? Privilegiado nesse sentido, assim, de que eu estou vendo algo que não era para ser visto, que ninguém queria me mostrar. Acho que isso é uma coisa. A segunda coisa, eu acho que eu tenho visto muito isso no programa do Adnet agora, também na quarentena, no Sinta-se em Casa, que é uma certa precariedade, mas que esse improviso, né, essa coisa de que é feito na hora, isso é muito acolhedor, isso é muito, cria uma ligação, uma conexão direta com o público, assim, né, de que você fala, não, olha só, eu posso fazer na minha casa, isso aqui eu posso fazer com qualquer coisa, né? O Piores apresentou para uma época muita coisa do que a gente considera e que chama atenção na internet hoje em dia, né? O Piores meio que já fazia isso de um jeito intuitivo, né? Tem muita responsabilidade do Marcos nisso daí. E isso funcionou muito bem. O Piores Clipes do Mundo, eu estava falando para você, ele dava audiência. Toda vez que a gente falava de audiência na MTV, a gente sempre falava de ponto alguma coisa, né? Tipo, porque a Globo dá 3. Era 0 ponto comemorava. Quando um programa dava 1 ponto, era o Disque MTV, era sei lá, os programas de elite da MTV, né? Era coisa. O Piores Clipes do Mundo tava dando 5, 4 pontos. Dava na reprise de terça-feira, às 11 da noite, a audiência do VMB. Sabe assim? Porque ele saiu da curva da programação da MTV. Ele foi por causa disso, rapidamente, o Marcos foi descoberto e foi parar na televisão. Ele foi pra Band primeiro, né? Foi pro Mundão, né? Foi pro Mundão mesmo. Então, primeiro foi Band, depois Record. A minha experiência da MTV foi o Piores Clipes do Mundo, entre outras coisas que eu fiz, assim, né? Mas o Piores Clipes do Mundo foi o programa, acho que foi o trabalho mais importante que eu já tive na minha vida. É mesmo? Não, eu achei que foi aquela chamada do Erótica que você fez. Da ejaculação precoce? Não era isso, né? Eu sofri muito bullying. Quem foi que postou? E acho que foi a MTV que deu certo, se não me engano. Um desses perfis, hoje, postou essa chamada que eu não me lembrava. Falei, meu Deus, olha o Chuck muito pituquinho falando de ejaculação precoce. Não, e foi demais. Mas vem cá, você não foi, muito zoado depois por causa disso? Eu não tinha internet, né? Então eu fui poupado. Você foi poupado? Eu fui poupado. Dessa zoação. Quem brincava comigo eram meus amigos e tal. Mas Marina, eu não me levava a sério a ponto de me incomodar com esse tipo de coisa. Assim, que bom, né? Na verdade, isso é uma baita prova de segurança, de autoconfiança, que você fala assim, mano, eu vou fazer uma chamada porque eu estou aqui trabalhando como ator, né? Estou falando um problema que é porque o Erótica, hoje tinha um negócio do Jairo da Babi, eu não sei se já foi, se já não foi. Se já foi, a gente vai ter que ver no que está gravado. Se não foi ainda, a gente vai sair daqui e vai ver lá. Que é o seguinte, eles estão fazendo uma espécie de celebração também do Erótica MTV, nesses 30 anos de MTV. Erótica MTV, ficou repetindo um monte de MTV no meio, que eu não sei, que isso é péssima essa construção. Mas Erótica, ele também fez sucesso porque ele dava espaço e voz para essas pessoas que, como você representou lá naquele papel, faziam perguntas que eles não tinham coragem de fazer para mais ninguém, que só nem para o médico, você entende? Quanto mais, né? E aí tinha aquela coisa da ligação anônima de falar, olha, aqui você pode perguntar o que você quiser, você pode até falar uma coisa super íntima como essa, eu tenho ejaculação precoce, o que eu faço? E quem atendia e respondia, desenrolava do jeito MTV e de um jeito muito bom. Eu, no caso, não fiz uma ligação anônima, a minha foi transmitida. Não era. Claro, cara. Eu tava. Me chamaram para fazer aquilo, né?
Mas assim, aquilo não era um trabalho como ator, não, né, Marina? Era na MTV, o pessoal do promo ia lá e falava, ó, meu, você vai fazer, vem cá, faz pra gente, topa. Mas você tava atuando, né? Ou não? Ou você veio Tava, já mas precoce? sem saber o que eu tava fazendo, né? Era Ah, tipo. É sim, mais uma das coisas esquisitas que você faz dentro da MTV, sabe? E, total. e teve isso, teve naquela época eu fiz teste pra VJ. Naquela época, Nessa época você já tinha feito o teste para DJ? a MTV pegava todo mundo que eles achavam mais ou menos da hora e empurrava pra fazer teste de VJ. Eu, por eles acharem que eu tinha um certo carisma ali, eu devo ter feito uns três. E pra mim era um pesadelo fazer o teste de VJ. Porque eu não gostava desse negócio de ficar na câmera, né? Ser VJ da MTV, claro que é um negócio que você fala assim, nossa, deve ser da hora ser VJ da MTV, né? Mas quando chegava na hora de fazer um teste, eu você não conseguia. Então, para mim foi muito frustrante, né? Mas assim, muita gente, a Luísa Micheletti foi estagiária de muito tempo na MTV, antes de virar VJ da MTV, sabe? Eu também, né, Chuck? É que Você, você, aí, quando você entrou, eu já era DJ. então, Mas eu fiquei 2 anos e meio na produção antes. então, um dia uma pessoa que não tem, entre aspas, experiência nenhuma com olhar para a câmera e falar um negócio, um dia eles colocam a pessoa na frente da câmera e se a pessoa conseguir dar conta do recado, pronto, porque tudo que a MTV não quer são os tiques de um apresentador de televisão, né? Não, Tipo, o Zico falou isso outro dia numa live. Aliás, não foi numa live, não. Acho que ele fez um programa que foi gravado, que vai ao ar em alguma hora aí. Que é o seguinte, ele falou que tinha isso, né? Muita gente queria ser VJ da MTV. Era um posto super cobiçado, muitos atores, gente já famosa, queria muito ser da MTV, ser VJ, pedia fazer teste, nananã. Mas naquele começo, quando as pessoas faziam... Não sei se foi o Zico ou se foi o Zeca, agora estou confusa. Acho que foi o Zico. Chegavam lá e falavam, olha, eu sou ator, eu tenho experiência, e vinha e fazia o... Aí o Zico já falava, então, beleza, pode, né, próximo, não queremos você. Eles não queriam ator. é, Que vinha com texto, que vinha preparado. Porque, na verdade, tinha a publicidade vivia uma época de ouro, né? 80, anos 80, anos 90, eram assim, cachês milionários para atores que sabiam interpretar, fazer comerciais, interpretar para a câmera, decorar um texto, falar de um jeito descolado, legal, bacana, não sei o quê. E tudo que a MTV não queria era alguém que chegasse com um texto meio decorado, meio bacana, não sei o que, aquela coisa meio com a linguagem da publicidade, sabe? Tipo, não, eu isso. sou jovem, articulando muito bem as palavras. Não, eles queriam o Thunderbird, entendeu? Uma figura, tipo, louca, né? Um cara com aquela cara que o Thunder tem, sabe? Aquele jeito de falar, aquela doideira toda, sabe? Então, assim, eles não Essa, queriam ninguém beleza, essa profissional. beleza. Queria o, né? Agora, a MTV não queria essas pessoas com esses tiques profissionais de apresentador de televisão, porém, a MTV, com os seus DJs, passou a ter. A MTV tinha seus próprios tiques, né? Da personalidade de você ser um VJ da MTV. Tanto é que quando você pede para uma pessoa imitar um VJ da MTV, a pessoa imita um VJ da MTV. Você sabe assim, oi, tá começando, sabe assim? Mas não é um apresentador de televisão, é um Eu, VJ, eu, é um VJ da eu, MTV. é o VJ da MTV. Você sabe que até hoje eu não sei imitar um VJ da MTV. É horrível isso, mas acho que é porque é muito espelho, né, pra mim. Eu não É, consigo imitar. Todo mundo que faz imita muito melhor do que eu, assim. porque virou uma referência, um jeito, É tão né? doido isso. É, Aí eu fiz esses testes aí. caricaturar a mim mesma. Oi? Eu não sei caricaturar a mim mesma. Mas você ensinou muita gente a caricaturar O VJ. você mesmo. Eu lembro o Adnet quando foi no Jô. Você lembra disso? Ele foi imitar o VJ da MTV. Só Não. que a Adnet é um gênio e o Adnet ele não fez o VJ da MTV. Ele fez os VJs da MTV. Então era o cara paulistano, não sei o que era, sei lá, meio Márcio Mion. Aí tinha a mina, não sei o que, nananã, que sei lá, que era meio Sabrina. Aí tinha não sei o que. E, gente, ele fez todos os tipos. Você fala, mano, como é que consegue fazer? Tipo, todas as, né, as É? gamas, assim. É, muito gênio, cara. Tem até no YouTube.
Ele é muito bom. Nossa. E quando teve aquele VJ por um dia, que era um programa que também fez muito sucesso na MTV, o VJ por um dia, aí você via as pessoas imitando o VJ da MTV. Aí era realmente Era muito engraçado. Porque daí você fala assim, nossa, Muito. olha como é que as pessoas acham que é, né? E Eu amava esse programa, gente. Eu amava esse programa. Ó, tá me falando que hoje às 22 horas a live do Jairo com a Babi. Onde vai ser? Vai ser no perfil da Babi? Ah, não, gente, vou fazer essa propaganda, hein? Arroba e aí, Jairo e Babi, tudo junto, hoje às 22 horas. E só pra gente depois prestigiar lá nossos amigos. A MTV que deu certo mandou essa pergunta aqui. Fala sobre a entrevista com a Kesha e como ela meio que se apaixonou pelo Chuck. Perguntaram da Tami, perguntaram várias coisas aqui. Que perguntaram. Acho que essa história que você já contou, me iam pedir para perguntar essa história do. Que você foi chamado na direção achando que ia tomar uma bronca e na verdade era para. Isso, era pra. Entendeu? O que é? O que está acontecendo? Que isso aí tá dando certo. Tem uma Vem cá, me entrevista que fala eu. uma. Ah. Tem uma entrevista que eu dei pro pessoal do Brasil que deu certo. Tem esse. Dá pra procurar isso aí no YouTube. Eu falei sobre piores clipes do mundo. Ali tem muita coisa que eu falei. Essa entrevista tá engraçada pro pessoal que tá assistindo aí, pode procurar lá. O Brasil que deu certo? Você conhece esse canal do YouTube? Esse perfil também de Instagram? Acho que não. Não, vou Muito, procurar. muito legal. E eles fizeram essa matéria aí sobre. Me chamaram pra fazer uma entrevista e a gente bateu um Sim, papo. sim. Chuck, você entrevistou o Ozzy? Foi a segunda pessoa que eu entrevistei na vida, Marina. Quem foi a primeira? A Cyndi Lauper. Você nunca entrevistou ninguém brasileiro? Você já foi direto pro Cyndi Lauper, Ozzy? Cyndi Lauper. Sim, pulou 10 anos, eu virei VJ na MTV, finalmente. Então, peraí, vamos por partes, tá? A gente tem pouco tempo, mas vamos lá. Então, você dirigiu Piores Clipes. A M1 foi pra Band, eu não lembro. Eu fui embora do Brasil, fui morar com meu pai. Você saiu da MTV. Saí da MTV. Tá. E fiquei fora da MTV até 2010. Eventualmente eu fazia uma ou outra coisa na MTV. Cheguei a escrever, tive uma coluna de gastronomia na revista da MTV. Me chamavam, por causa dessa coluna, teve um ou outro verão que me chamaram uma época para dar umas dicas de comida. Sempre estava fazendo alguma outra coisa. Mas a MTV dos anos 2000, né? Eu fiquei muito longe dela. Eu tive na MTV mais com o Forgotten, porque a gente estava dando entrevista, ou estreando clipe, ou indo no IMDb. Nos anos 2000, tive mais como artista do que colaborando, fazendo algum tipo de coisa. Mas nos anos 2000, eu já comecei a fazer coisas com a MTV, que era eu na frente da câmera, ou eu escrevendo, fazendo alguma coisa desse tipo. Mas a MTV dos anos 2000, eu meio que não gostava dela. Aquela fase emo, né? Eu mandava uns e-mails pro Lema. O Lema é nosso amigo de Pirassununga, né? Que foi o nosso chefe e que ficou lá até fechar a MTV. Eu mandava um e-mail pro Lema, eu falava assim, porra, Lema, que bosta, cara. O que tá acontecendo com a MTV? Sabe? Aquela MTV que a gente conhecia, tá virando esse negócio aí, vivia reclamando. Isso demorou... Foram anos assim, até um dia que o Lema me chamou para conversar e falou assim, cara, vem cá que eu quero conversar com você porque a gente tá com uma ideia. Aí eu fui lá conversar com ele, aí ele falou assim, ó, a gente tá com uma ideia de um programa aí, que vai ser assim, assim, assado, e você vai apresentar. Daí eu falei, Lema, né? Foi muito bom, uma época que eu tava assim, precisando desesperadamente de emprego, sabe? Eu tava sem rumo. Aí apareceu essa história, daí eu falei, Lema, eu não vou fazer teste, cara. Primeira coisa, cara, já aviso, se for pra fazer teste de VJ, eu não vou fazer teste de VJ, cara. Aí ele falou assim, não é teste, não. Nós já vamos sair pilotando, tá? É você que vai ser o apresentador, junto com... Acho que eram 2 irmãs, a gente chegou a fazer um piloto lá. E aí, a gente começou... Porque ele falou pra mim
que a MTV ia voltar a valorizar a música. Depois, isso foi em 2009 para 2010. Tá? O que na metade dos 2000 para frente, né? O que estourou na MTV foi a comédia. Sim. Né? E aí ele falou, a MTV vai voltar a falar de música. E aí a gente vai montar um grupo de novos apresentadores, especialistas em cada segmento, e você vai ser um deles. Eu falei, tá bom então. Então, daí a gente saiu pilotando e aquele programa pro qual ele me chamou não virou, e acabou que eu comecei a apresentar um programa chamado Big Audio. Exatamente. Era um programa de... Então, eram 3 programas que faziam parte dessa nova fase da MTV, que era o Big Audio, eu apresentava, que era um programa de música internacional, de pop rock internacional, né? O China cuidava do... Porra, caramba, deu branco. Ele cuidava do programa... Já respondem aqui. E a Gaia fazia... Era um programa de música brasileira, né? De rock, pop e música valendo brasileira. Um prêmio, hein? Qual é o programa que o China apresentava? Caramba, que branco horrível. Na Brasa. Na Brasa. Ótimo nome. Ganhou anos MMS. Ganhou o prêmio. Isso. Uhul! E a Gaia... acertou, mas aí os anos ele ganhou. A gente que deu certo mandou Gu, Na Brasa e Big Audio. Isso. E tinha a Gaia que apresentava o Gu, que era um programa de... Cumpria era tipo lado B. Sim. Era de música esquisita. Novas tendências, um negócio de música estranha. Tinha muita coisa legal lá. E aí, eu comecei a apresentar esse programa. Só que mesmo assim, eu fui colocado no ar verde, né? Tipo, eu ainda tinha vergonha de ser um apresentador. Você, de repente, é um VJ da MTV, passa no figurino, coloca a roupa, faz a barba, não sei o quê. Mais você que já tinha sido da produção, né? Eu achava isso esquisito, mas quem era meu diretor era o Miguel Socol, que foi meu diretor também, anos. Diretor não, Miguel me dirigiu mas ele fazia os textos do Top Top depois que a Flavinha saiu. Miguel é um dos maiores redatores do Brasil. Maravilhoso. Ele começou estagiando comigo na MTV no começo dos anos 2000 ali, e quando eu voltei para a MTV para apresentar, ele estava lá ainda e foi o meu diretor. E aí foi um momento muito doido, porque eu não escrevia mais programa, eu não fazia mais nada, eu não dirigia, eu não gravava, eu não editava. Eu chegava, entrava no figurino, discutia um pouco a pauta e gravava os programas. E muito doido. Era doido, mas era legal. Eu estava começando a aprender, só que assim, apresentei 3 programas e a gente foi cobrir o Festival da Natura ao vivo, sabe assim? E aí era eu, tipo, com ponto e um microfone, e aí não sei o quê, e o diretor falando assim, então, seguinte, caiu a matéria que vai entrar, então se vira aí. Tá ao vivo. Se vira aí que a gente precisa de... Espera que essa história eu vou ter que dedicar ao Cello, que ama histórias de ponto eletrônico. O Cello vem em todas as lives e as coisas que ele mais gosta é ouvir histórias de ponto eletrônico. Como é que foi essa história? Você tá lá transmitindo um negócio que você nunca fez na vida, você tem que ficar triangulando com outros 3 apresentadores que estão no festival, cobrindo o negócio ao vivo. Às vezes dá um pau no palco, o artista tal não começa, você perdeu a comunicação com não sei quem, e aí o diretor vira para você e fala assim, aí é o seguinte, perdemos a comunicação com não sei quem, então se vira aí, 3 minutos. Você não tem experiência nenhuma. Você nunca quis Enrola aí, meu! Você nunca quis ser apresentador da MTV. O cara vira pra você e fala assim, mano, se vira ao vivo. Você tem que não sei o quê. Você fala assim, puta que pariu. Você trava. Não, eu sempre falava assim, gente, se vai dar, se dá alguma merda, dá pelo menos uma ideia do assunto. Fala, sei lá, da próxima atração, porque na hora você fica assim, peraí, mas eu já tinha encerrado, já acabei tudo que eu tinha pra falar, enrola aí com o quê? Então, aí... Né? Podia dar... A diretores aprendam, ajuda o apresentador. Fala qualquer coisa. Dá o nome de um disco, que a gente fala do disco, um monte. Ou o nome de uma outra, sei lá, um outro artista, uma outra banda, pra gente poder, né, ter alguma coisa, enrolar com alguma coisa, algum conteúdo.
Depois de um tempo, eu aprendi que eu não precisava ficar nervoso. Quando isso aconteceu, já era. Eu até hoje fico nervosa. Não, teve uma hora que eu desencanei, Marina. Quando eu aprendi qual era o estado de espírito correto para você estar ali fazendo aquilo, a MTV fechou, entrou um color bar, assim, sabe? A gente vai chegar lá na história. A gente vai chegar lá. Aí eu fazia isso aí e entrevistava, então eu tinha que entrevistar os gringos. Quem entrevistava artista gringo, eles juravam que eu falava inglês o suficiente para poder entrevistar. Então eu tinha que entrevistar. A primeira pessoa que eu fui mandado entrevistar antes de eu entrar no ar foi a Cyndi Lauper. Foi uma entrevista super escrota, ela foi super antipática, sabe? Foi uma coisa super esquisita, assim. Aí, eu gostava tanto dela. Mas aí eu já comecei a pensar assim, nossa, eu vou ter que lidar com essas pessoas e elas... Eu percebi que se liga a câmera, elas cumprem um papel. Enquanto a câmera não tá ligada... São super antipáticos, né? Elas não fazem questão nenhuma de ser simpáticas com você. E... também porque assim... Não quer dizer que é todo mundo, né? Hã? Não quer dizer que é todo mundo assim também, né? Pelo amor de Deus. Não quer dizer que é todo mundo, mas tem uma coisa que é assim, essas pessoas, eu também fiz muitas entrevistas dessas internacionais, e às vezes você vê a rotina daquele cara, né, daquele artista, né, que tá lá, e que tá o dia inteiro, às vezes, ele não quer fazer aquilo, foi obrigado a dar aquela entrevista. Então, assim, eles ficam de saco cheio. Né? Sei lá, Jennifer Lopez também, fui entrevistar. Ela é muito antipática, muito. Ligou a câmera, ela parecia minha melhor amiga. Eu fiquei, tipo, chocada com a mudança de humor dela. Dedicação, viu? Mas eu falei assim, você quer saber? Eu tento compreender, porque eu falo assim, cara, imagina, a pessoa tá obrigada a falar, dar entrevista para não sei quantas pessoas, aquele dia tá cansada, deu show, ou sei lá, no caso dos atores, ficam trancados o dia inteiro num quarto de hotel, respondendo a mesma pergunta 27 vezes, 1 hora. É exaustivo. Mas nós, como fãs e como jornalistas de cultura e que vão lá, né, se prestar esse papel, a gente fica decepcionado, não tem jeito, né? Porque afinal de contas, não deixa de ser também um respeito, né, e uma reverência no nosso ofício, que é, no fundo, também divulgar o trabalho deles, né, para os fãs e tudo mais. Então, eu tenho esse mixed feelings, assim. Hoje em dia, que eu entendo as coisas um pouco melhor, eu estaria muito mais tranquilo falando com essas pessoas ou apresentando programa de televisão, né? Na época, eu ainda me sentia muito intimidado por estar falando com Ozzy Osbourne, tá ligado? James Hetfield, do Metallica. Então, eu ficava intimidado. Você fica nervoso, você não sabe. Muito nervoso. Isso não tem jeito. Nervoso. Quando, na verdade, você tem que estar cagando. Você só tem que conduzir uma entrevista e trocar uma ideia com aquele ser humano que está fazendo uma coisa que para ele é tão banal, sabe? Por mais que seja importante o que ele está fazendo, uma entrevista para essas pessoas é banal, é como tomar banho, sabe assim? Então basta que o ideal é que você esteja nesse papel de um jeito técnico, profissional, um ser humano, claro, fazendo isso, mas um jeito técnico. Com razão. Para poder. Mas a gente é fã. Mas assim, eu não consegui fazer isso nenhum dia. Nenhuma vez, só depois que acabou, sabe? Mas, Chuck, olha cara, eu fiquei 18 anos na MTV, quantas pessoas eu entrevistei, quantas vezes eu não fui pra Los Angeles pra entrevistar aqueles atores, falando daqueles filmes. Você acha que eu fico tranquila? Até hoje eu fico nervosa. Teve um dia... Eu fico nervosa, sim, entrevistar você, meu amigo, que tá aqui, vamos falando da MTV, relax, você tá aí tomando mas eu tô aqui, entendeu? Né? Aí sim. Não. Mas... Hoje eu ficaria mais tranquila. A entrevista internacional, ela já é tensa porque você não fala aquela língua. Aquela língua já é uma língua estranha para você. Então ela já começa tensa. E, em geral, são pessoas que estão, como eu disse, elas não são confiáveis, assim, psicologicamente. Você não sabe se elas vão te tratar bem, te tratar mal, se tá vontade de bom humor, de mau humor. Você não sabe. Você tem que estar preparado para tudo, para ser maltratado ou para ser bem tratado. Ainda bem que a maior parte deles trata a gente bem. Né? Até porque
como a gente falou, tá na frente das câmeras, ninguém quer aparecer escroto na frente das câmeras, né? Então, na frente das câmeras são todos legais, fofinhos. Mas eu já tomei muito toco, muito toco. Eu lembro de uma boy band, foi escrotérrima. Quem era? Aquele Five, aqueles meninos ingleses, né? Se não me engano. Até Sim. esqueci, ainda bem que eu esqueci, porque eu tenho memória seletiva, não gosto de guardar. Esses meninos foram muito escrotos comigo, assim, muito. E teve um outro cara, um ator, que caiu até no esquecimento, Eric Stoltz. Esse foi escroto num grau, que você tem uma ideia, a assessora de imprensa mandou ele refazer a entrevista comigo. Ele foi escroto muito, muito, muito. Não respondia as perguntas, ficou ironizando, ficou fingindo que era uma outra pessoa, como se tivesse muita graça fazer isso, aquilo comigo. Aí, bom, eu encerrei a entrevista, falei, bom, beleza, então obrigada pelo seu tempo e tal, e estava indo embora, a mulher chegou para mim e falou assim, não, você fica aí. Aí ela foi lá, deu uma bronca nele. E ela falou, você vai falar com ela de novo, e você vai fazer direito. Aí ele começou meio a tentar, não sei o que, discutir, nananã. Aí ele falou, você vai fazer direito. Ela, botou o cara, não sabe assim, tipo... Eu acostumei a ver que, tipo, as pessoas são assim mesmo, sabe? Então eu vi um monte de coisa desagradável. Eu passei por vergonhas também, né? Mas teve uma entrevista mas na época que eu não era apresentador, mas uma vez eu fui acompanhar a Penélope numa entrevista com o Korn, sabe? O vocalista do Korn, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Ele dá entrevista separada da banda. O cara dá entrevista separada da banda. Primeiro ele dá entrevista, aí depois se quiser falar com a banda, depois vem os caras. E eu lembro que quando o cara foi super gentil com a Penélope, trocaram uma ideia. Aí ele falou assim, bom, vocês vão falar com a banda agora? Ela falou assim, vamos. Ah, então tá, vocês pediram Jonathan Davis. Jonathan Davis. Aí, quando ele estava saindo da sala, isso foi no Unique, sei lá que hotel que a gente estava aí, e eles estavam entrando, o Jonathan Davis falou assim, bom, lá vem os porcos. Até mais. Ele saiu, entrou os cara. Começou a entrevista com a Penélope. Os caras começaram a falar dos peitos da Penélope, não sei o quê. Deu, tipo, 1 minuto, 2 minutos de entrevista. A Penélope olhou pra mim e falou assim, parou. Eu falei, parou. Acabou a entrevista, galera. Aí os caras meio que, opa, como assim? Eu falei, não. Acabou. Hoje em dia, né? Naquela época eu não sabia direito, mas hoje em dia, se acontecesse isso comigo, eu ia falar, acabou, rapaziada. Desliga essa câmera, esse bando de babaca do caralho, sabe? Assim, aconteceu esse tipo de coisa. Então, assim, você não quer ver as pessoas que você gosta, que você admira, se colocando numa situação degradante dessa, né? Espiritual, mas você vê. Mas a maioria das experiências que eu tive foram legais, entrevistando pessoas. A Cyndi Lauper foi cuzona. E foi cuzona porque devia estar num dia ruim. E foi cuzona na minha primeira entrevista. Nossa. Então aí eu fiquei... Você traumatiza. Não, você cria uma casca grossa. Você fala, agora, depois dessa... Aí a segunda foi o Ozzy. Que eu não conseguia entender nada do que ele estava falando. Então, o Ozzy tem isso, né? Eu conversei com o Edgar eu lembro do Edgar voltando da entrevista com o Ozzy e ele falava assim, essa foi a prova de listening comprehension mais difícil que eu fiz na minha vida. O listening comprehension, para quem não teve aula em escola de inglês, é aquele negócio que você tem que escutar e não dá para entender nada. Fazer a prova de compreensão daquele texto que foi falado. Mas eu conversei com ele e ele foi super legal, sabe assim... ao mesmo tempo, na segunda entrevista, eu entendi muito fofo. Eu lembro que, ao mesmo tempo, na segunda entrevista, eu me liguei que, tipo, uma pessoa do tamanho do Ozzy, um artista, que é um ícone, né? O Ozzy não é só, existe tem um negócio em volta dele. Uma pessoa como ele se senta do lado de uma pessoa que ele não faz a menor ideia de quem seja, que é um iniciante no assunto, senta e bate um papo e responde uma entrevista profissionalmente, sabe? A ponto de, em alguns momentos, até você dar uma zoada nele, conversar e tal, porque assim, no meu nervosismo, eu acabava até entrando, às vezes, numas engraçadas, sabe? Assim, mas
Pera, mana, desculpa que a minha cachorra tá. Eu já vou te dar comida. Gente, ela tá doida aqui. Deixa eu ver ela. Ela é muito fofa. Não é minha, não. Ela é da... Mas eu que tô cuidando dela nessa quarentena aqui. Eu e a Alina e o Gustavo. Mana, você quer... Mana, agora ela fingiu que não é com ela. Tava pulando no meu colo, gente, mas é fofa, né? Tá com fome, mana? Tá com fome, né? Tá com fome? Já vou te dar comida, tá bom? Só um pouquinho. Chuckzinho, a gente vai ter que desligar, senão eles vão, além de derrubarem a gente... Ah, pô, volta. Eu tenho uma outra live, aliás, queria convidar vocês todos. Eu vou fazer uma live, quer dizer, eu vou participar de uma live de uma amiga minha, uma economista, Laura Carvalho, que está lançando um livro chamado Curto Circuito. E a live vai acontecer no Instagram dela e vai começar daqui a 15 minutos. E eu vou participar dessa live, senão a gente ficava aqui conversando. Mas, pô, eu adorei o nosso papo. Nem falamos do clipe que você me chamou para... Forgotten Boys, meu momento que eu brilhei nas telas da MTV de uma outra maneira, que não só, né, não como VJ, mas aí alguém falava, apresentava e eu entrava no clipe. Foi meu momento de glória, maravilhoso. Aliás, alguém me mandou outro dia o clipe. Chuck, Maria, obrigado aí, viu? Eu adoro falar sobre a MTV, é uma época que foi muito importante na minha vida, eu tenho muito orgulho. Uma das coisas que eu mais faço é dar entrevista pra gente que está fazendo TCC sobre a MTV. Super, né? É um legal isso, não? Muito bom, tipo assim... Muita gente me procura para fazer exatamente isso. Então, eu acho que alguma coisa a gente fez certo, assim, porque, de fato, né? Quando as pessoas me chamam para falar sobre uma coisa como a MTV, que é um monumento, né? Eu me sinto lisonjeado por estarem considerando que eu tenho coisas a falar a respeito, né? Então é um assunto que dá pra gente marcar 1000 lives aqui, que a gente sempre vai ter assunto. Super. Olha, eu queria avisar vocês que na segunda-feira eu não vou fazer live, porque o meu Instagram vai estar ocupado. A gente está fazendo uma ação super legal, né, dentro dessa pauta antirracista, né, de vidas negras importam. Eu vou ceder meu Instagram para uma influenciadora negra, a Vânia Dias. Ela vai entrar no Instagram. E então na segunda-feira eu não vou estar no Instagram, mas na quarta-feira eu marquei com a Mari Moon. E aí eu vou combinar com a Vânia da gente alternar de modo que eu possa fazer a live com a Mari Moon, que já estava marcada. E aí na sexta, vamos ver se vai ter ou se não vai ter. Ainda não sei, tá? Mas com certeza o que está marcado é na quarta-feira com a Mari Moon. E na segunda não tem, excepcionalmente. Tá bem? Gente, muito, muito obrigada. Chuck, bom final de semana para você. Hoje é sexta-feira, não podemos esquecer. Ainda que estamos em quarentena, os dias parecem iguais. Sexta-feira a gente celebra. Eu tô vendo que você já está sextando. Maravilhoso. Marina, obrigado. E um beijo para todo mundo que acompanhou. Tamo aí pela fora o mais rápido possível. E a live fica salva aqui no IGTV. Tá bom? Como é que sai agora? Eu não sei como é que sai daqui. Eu saio, pode deixar. Então tá. Beijo. Se cuida. Amo vocês. Beijo. Tchau.